Os 10 melhores filmes cristãos que nós assistimos e recomendamos pra você assistir. Teve uns que a gente chorou horrores, uns que a gente riu, uns que a gente ama. Enfim, aqui você vai saber uma lista muito boa pra você pegar aí a pessoa que você ama, ou então um dia que você estiver sozinho mesmo, sentar na sua cama ou no seu sofá e botar play e assistir coisas que são de Deus, coisas que são gostosas de assistir e que não te levam para outros caminhos, te levam sim para os caminhos de Deus. Então é muito legal. A gente costuma fazer isso quando a gente vai assistir filme, né, amor? É, só uma coisinha, a Tati mentiu pra vocês. Não são os 10 melhores filmes que a gente recomenda, são os 10 melhores no Netflix. Ah, é verdade. Falei, oxi! Tati mentiu pra vocês, né? E tem uma outra coisa, não são filmes que a gente viu juntinho, agarradinho, abraçadinho. Teve uns 2 aí que eu assisti e a Tati dormiu no meio do caminho, e eu achei bom pra caramba. E teve um outro que a Tati viu e eu dormi no meio do caminho, e que ela achou bom pra caramba. Em algum momento ela vai assistir os 2 que ela dormiu e eu vou assistir o outro. Né? Mas são ótimos, todos eles são muito legais, porque é bom porque é gosto de homem, gosto de mulher, pra tudo quanto é gosto aí pra você assistir, tá bom? Então vamos lá pra nossa lista. Ó, a gente vai deixar o melhor pro final. O melhor pro final, é lógico. Mas eu só falo os 10 se primeiro você vier aqui curtir o vídeo, compartilhar, passar para outras pessoas, ajuda a gente a divulgar isso daí. Olha, por que eu tô fazendo esse vídeo junto com a Tati? Porque quando a gente quis assistir esses filmes, a gente teve que ficar caçando um monte pra poder descobrir onde é que tinha coisa legal pra gente poder assistir no Netflix. E a gente viu umas listas meio... Meia boca! Essa aqui é boa, entendeu? Vai fundo nela. Pra gente ela é boa. Ah, e se tiver algum aqui que você gosta também, que a gente não falou, coloca aqui nos comentários que aí a lista vai aumentando. Por favor, se você tiver um filme muito legal que não tá aqui, fala pra gente. Conta a gente pra tá sempre procurando um novo. Depois a gente grava um outro vídeo falando os 20 melhores que a gente assistiu no Netflix. E a gente promete que vai gravar um também dos filmes que você não deve assistir. A gente tem uns muito maneiros sobre isso. Tem uns ruins pra caramba, bicho, nada a ver, né? Vamos começar falando daquele que a gente mais chorou? Nossa, essa a gente chorou muito. Vamos lá, esse rolou chama... um suor masculino aqui, cara, que não parava mais. Eu chorei do começo ao fim. Sabe assim, do primeiro minuto, com os olhos inchados, assim, tipo, não faz isso quando você tem alguma coisa pra fazer depois, você vai ao culto depois disso, não vai. Porque você vai ficar com a cara inchada, entendeu? E vai se emocionar demais. Mas ele é muito lindo, te faz rever vários conceitos, que é o... Milagre no Paraíso. Milagre no Paraíso. No Paraíso. Eu tô olhando a listinha aqui no meu iPhone, se você conseguir ver. E é no Netflix. Se você colocar Milagre no Paraíso, Netflix tem. E é a história de uma menininha, enfim, acontecem várias coisas com a família. E muito do que acontece vai levando a família a dobrar os joelhos, literalmente. Né? Então, assim, é sensacional, é muito bonitinho mesmo. Toda a assim. história pela qual a menina passa faz com que a família fortaleça muito a fé da família como um todo. E é baseado em fatos reais. Sim, e é bem filmado. Porque tem uns filmes cristãos que eu vou te meu Deus, contar. cara. É uma câmera sofrida. O Diego que tá aqui, ó, a cara dele rindo, tá? Porque se a gente acha o negócio meia boca, imagina quem meio faz filmado, vídeo. Imagina o Diego, cara. Não, tem uns filmes cristãos, Fala vou que é dizer. filme de baixa renda. Baixa renda. Não, esse é de alta renda, porque ó, tem atores famosos e também é bem filmado. Ah, faz diferença, tá? Eu não sei, mas quando você vai assistir um filme que é bem filmadinho, que tem umas câmeras, uma trilha sonora legal, dá mais vontade de assistir. Então, assim, esse é um daqueles que é bem filmado. Por que a gente chorou muito? Tem uma coisa que eu posso te contar sem ser muito spoiler, é porque tem uma menina que ela tem uma doença grave, né? E ela tem 10 anos de idade, que é a idade da nossa pequena. Então, cara... Chama Ana, não é um negócio e assim? Ela, O nome dela é Ana? Eu acho que ela também chama Ana. Eu acho que é Meu isso. Deus, a gente chorou um monte. Mas o filme é muito bom, tá? Então, esse Esse é um. é um. Check. Milagre no Paraíso. Tá lá, beleza? Outro chama Uma Questão de Fé. Ai, ó, mais uma sugestão de filme pra você, chama Uma Questão de Fé. Esse é bem legal pra você criar argumentos contra aquelas pessoas que falam assim, que o mundo não veio, Deus não criou o mundo, que não veio de Adão e Eva. Que é o Big Bang. Que o Big Bang, ou que você evoluiu dos macacos, enfim, qualquer outra teoria maluca dessa que não seja que você veio. E você pode até ter evoluído do macaco, mas eu não. Então, é legal, eu gostei muito de ver. Esse filme me ajudou pra caramba. É muito massa, porque dá vários argumentos, também é bem filmadinho, tá? Os atores, né? Tem um outro ali que é bem legal, tem um outro que não é tão bom assim, mas a história é muito legal. Vai te dar vários argumentos aí, várias coisas pra você pensar sobre o início do mundo, tudo. É muito legal.
É toda uma questão filosófica de uma menina que é cristã e vai para a faculdade. E aí na faculdade ela se vê nessa dualidade. Em que acreditar? No professor lá que ensina, que ela adora, o professor super popular, que ensina coisas sobre o que a gente veio do macaco, essa teoria evolucionista, né? E todas as questões que ela sempre aprendeu na casa dela, na vida com o pai dela. Então é muito legal, tem debates. O filme a gente recomenda para você assistir. Nesse aí a gente não chorou não, mas é bom para você pensar. Mas ele é bem polêmico. Provavelmente algum colega nosso está assistindo esse vídeo agora está pensando, caramba, o Bruno e a Tati não acreditam que a gente veio do macaco, tal. Mas um dia a gente vai passar aqui para vocês, hoje não está na listinha aqui, um documentário que fala só sobre fatos científicos de pessoas que estudam como é que Gênesis se deu. Sim, e aí tem vários disso também. Tem sobre a questão dos dinossauros, sobre a questão do dilúvio e tal. A gente passa aqui depois. Um dia a gente passa e é legal para quem gosta de ciência. Mas esse que a gente está falando agora, uma questão de fé, é um filme que é muito interessante porque aí o pai da menina começa a levantar argumentos para poder mostrar para ela. Para ajudar a resgatar a filha. Resgatar a filha daquela história toda. Tá? A gente tem um outro muito legal que também é baseado em fatos reais. Aliás, muitos dos filmes que a gente vê cristãos são baseados em fatos reais. E esse chama Victor. Tá? Victor é um porto-riquenho que começou a se envolver com drogas e virou um grande vendedor de drogas, tal, não sei o quê. E aí mostra a trajetória desse cara e como é que Deus trabalhou a vida dele. Isso é muito legal. Não vou te contar mais, porque senão aí vai ser spoiler assim, mesmo. Mas é muito legal você ver que é real essa questão das drogas e tal, que de verdade faz com a pessoa. E aí é muito legal. Tem uma parte do filme que é sensacional, que é mais pro final, assim, que você vê exatamente o que é uma pessoa empoderada de Deus, o que ela pode fazer, não é? Então é muito bom mesmo, assistam, esse é muito legal. E ele mostra várias fases, né? E o finalzinho dele é muito fofo. Você vai ver que é muito legal o final dele, assim. A gente viu que é uma ideia até que a gente talvez possa usar em alguns dos nossos vídeos aqui, que ele faz uma coisa muito linda para resgatar quem está assistindo, né? Então, assim, vale a pena ver também. É bem legal. E aí a gente tem um daqueles que entra naquela lista de que a Tati dormiu. Mas eles são bons. A Tati dormiu. Sabe o que acontece? É porque o Bruno, ele dorme mais tarde que eu. Então, quando ele vai, vamos assistir um filme, às vezes 11 horas da noite, imagina, dá meia-noite. Esse a gente começou a ver meia-noite. Eu já tô dormindo, então assim, eu quero assistir, eu fico assim atenta, mas é que eu de verdade tenho um deadline, assim, eu tenho que dormir, e eu não durmo tão tarde não. E aí foi um dos filmes que a gente começou a ver junto, que tava legal pra caramba, mas eu dormi de cansaço, mas confere. Foi, que é Talento e Fé. E ele é um filme que fala sobre futebol americano e tal, não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Mas a história é interessante, tá? Porque eles mostram a trajetória de um astro de futebol americano, também fatos reais, um negro, num estado que tinha todos aqueles problemas raciais, e aí é um filme mais antigo, que mostra quando as escolas começaram a se misturar, sabe? Porque antes era separado nos Estados Unidos, escola de brancos, escola de negros, né? E como é que o time de futebol ajudou a tratar essa questão toda, e mais do que isso, como é que eles todos se transformaram em cristãos, o time inteiro. E depois tem uma parte muito legal do filme, que é quando eles conseguem fazer com que o time que é o grande adversário deles também se torne todo mundo cristão, e eles vão todos treinar juntos, e é muito legal, sabe? Assim, a trajetória de transformação deles, de como a fé, de como você entender que Jesus está ali para fazer com que todos sejamos iguais e quebra todas essas questões do mundo, né? Porque essa questão de separação racial era uma questão do mundo, né? Não era questão de Deus. E como que isso tudo vai acontecendo segundo quem está nos caminhos de Deus é muito legal, tá? Eu recomendo bastante, independentemente de você gostar de esporte, de não gostar e tal, é legal, tá bom? Vamos lá. Aí, já que eu tô falando de filmes em que a Tati dormiu, eu falo mais um. Que Ué, não tem um que você dormiu aí, não? Tem, mas como eu que tô com a listinha no celular. Sacanagem. Eu posso talvez até falar só 9. Esqueci aquele que eu dormi. Não esqueci não, eu sei qual é. Então, esse é o filme que chama Pedro a Redenção. Não, tá? mas eu não dormi não. Dormiu sim. Eu dormi antes de começar, porque você decidiu ver o filme e eu falei, não, hoje eu não consigo. Esse eu nem comecei a ver. Você não assistiu nada. Não, eu não assisti nada. Tá, ela dormiu pré-filme. Tá na minha listinha pra assistir. Tá bom. Esse filme, você tem que assistir e entendendo que
como não tem tantas coisas assim que se conta a partir da história de Pedro, algumas coisas não são como estão na Bíblia, são uma história. Histórias, são né? uma história e tal. Acontece muito isso. Às vezes alguns filmes cristãos, aqui a gente tá falando dos melhores que a gente já assistiu e tal, que a gente recomenda, mas alguns deles colocam alguma ficção, né, no meio da coisa. Você fica pensando, não, será que é verdade? Será que esse cara encontrou esse mesmo? Será que era isso e tal? Será que teve esse romance? Será não sei o que? Então, algumas coisas a gente tem que também, né, separar o que foi a realidade do que é a ficção. Né? Mas aí eu vou te dizer o que eu gosto mais nesse filme, tá? Para que você, na hora que estiver assistindo, você possa pensar um pouco sobre isso. Que é o seguinte, a gente sabe que Pedro negou Cristo 3 vezes, né, naquele processo todo da crucificação de Cristo. E que depois Pedro foi importantíssimo para a edificação da igreja. Né? E esse filme mostra Pedro preso já, momentos antes dele morrer, né? E mostra a quantidade de chances, de oportunidades que ele teve de negar a Cristo e se salvar. Sabe? Eles usam isso, na verdade, né? Que legal. É interessante. Não vai fazer mais isso. E é legal. E aí entra nessa coisa toda da ficção, mas é muito interessante como fortalece a nossa fé. Sabe? Você vê que ele poderia ter passado por várias coisas, mas que ele estava ali firme nos caminhos de Deus, porque a gente sabe o quanto os primeiros cristãos foram perseguidos por Roma. Né? Então é bem legal. Esse filme é interessante. Vamos para aquele que você dormiu? Não, eu deixei ele por penúltimo. Tá bom? Droga. E a gente tem mais um filme que chama O Céu é de Verdade. Quer falar sobre ele? É muito bonitinho esse, é muito legal. É porque eu falo dos fofos, né? Ele fala dos mais racionais. Mas ele também gostou bem desse. E eu choro um monte, tá? É coincidência eu ter ficado com os fofos. Chora. E aí, às vezes, mais que eu. Então, mais uma dica de filme pra você, O Céu é de Verdade. Conta a história de uma família, na verdade, que era uma família de um pastor que teve uma doença também no filho pequeno. Tem vários filmes cristãos que tem essas coisas com a doença e tal, não sei o quê. E esse era do menininho, e muito fofo, assim. E realmente, o que acontece com ele ali é que ele vai pro céu. E aí o processo exatamente isso que acontece com ele no céu. E é muito legal, eu adoro esses filmes que falam quando vai pro céu, porque eu tenho muita curiosidade de saber como é o céu. Então eu fico pensando, nossa, será que acontece isso? Como é que é? Qual é a cor? Qual é a forma? Como é que é Jesus? Como é que são os anjos? Né? Então esse filme é muito bonitinho e ao mesmo tempo nos faz refletir, né, o que é o nosso céu e nas nossas crenças, enfim. E aí começam todos os questionamentos para saber se não está falando a verdade ou não. É muito legal esse filme, também recomendo para você. Eu gostei bastante também. Tá? E aí tem um filme que esse falou muito comigo como pai, né, que ele chama Corajosos. Os Corajosos, acho que tá, né? Eu não lembro se é Os Corajosos ou Corajosos. Você vai lá, de repente parece que é um filme policial, porque mostra uns 4, 5 policiais na capa, assim. Você não dá nada pelo filme, na verdade. Não, você vê a cara, não tem nada pelo filme. É aquele filme que não é tão bem filmado assim. Pelo menos. Porém, a história compensa. Porque tem umas que as histórias não compensam, sabe? Porque mal filmado, a história não compensa. Mas esse, ele é um pouquinho mais, assim, mal filmado, os atores... Tem uns que são um pouco parecidos, são bons, outros não, mas a história é sensacional. É muito legal porque mostra, na verdade, esses policiais e um deles passa por uma tragédia familiar, que eu não vou dizer qual é, e que faz ele repensar como que é a paternidade na vida dele. Né? E aí, como eles todos decidem ser pais melhores. E é muito legal, sabe? É muito interessante como é que eles decidem ser pais melhores, o processo que eles passam para isso. E aí também entraria spoiler se contasse. Só te digo uma coisa desse filme, o discurso final do filme é sensacional. Tá, assiste até o final. Igual você tem que assistir esse vídeo até o final pra gente falar qual é o melhor. Sensacional. Porque o melhor filme a gente ainda não falou. Não. Esse ficou pro final. É um filme que toda vez que alguém fala que vai ver algum filme, a gente fala, vê esse filme. Vê esse primeiro. Não é? E tá. Você vai ver. Tem algumas listas aí de melhores filmes. Tá sim. Bom, aí a gente tem, já falei do Pedro. Então agora faltam 2. Eba, chegou naquele que ele dormiu. Eu tava tentando pular. E todo mundo acha que é a Tati que dorme. Não, ele Não. Aqui, ó. A gente falou desse aqui? Do qual? Não falou não. Então é esse que a gente vai falar agora. Deus Não Está Morto 2. Esse é legal. Esse é com a Sabrina. Se você
você já assistiu Sabrina, você sabe quem é, enfim. É aquela atriz Eu já assisti loirinha. a Tati não assistiu um. É aquela, eu assisti o Deus Não Está Morto 2, é com aquela atriz loirinha, a Sabrina. Então é um filme bem filmado, tá? É um filme legal, é um filme com os atores legais e conta uma história muito legal de uma professora que resolveu ali falar de Jesus na sala de aula. E o que acontece com ela depois disso. E é bem emocionante, sim, bem emocionante para ver como é que Deus de verdade protege aqueles que são seus servos, né? Então, recomendo. Tem um, o 2, tem o 3 também, eu acho. No Netflix, o que você vai achar quando você pesquisar lá é o 2, tá bom? A gente tá colocando aqui os mais fáceis para você encontrar no Netflix e já começar a assistir os seus filmes. Bora lá? Bom, vamos lá. Agora eu vou ser obrigado a falar qual foi o filme que eu mais ou menos dei uma cochiladinha, assim. No começo do filme, só acordei no dia seguinte. É lindo o filme, tá? Mulheres, por favor, assistam. É, Homens também, tá? Gênesis, né? Chama Gênesis, é muito bonito, porque ele conta a história ali, tem a história de Moisés, tem a história do início do mundo, e quem conta aquela história é uma mãe para um filho bebê. É a coisa mais linda do mundo, gente. Mas homem, às vezes, não. Mas é porque você estava com sono, né? Não, eu tava cansado. Sabe quando você tá achando legal um negócio, mas você não dá conta? É muito bonito. Tem uma frase do filme que eu levo pra minha vida, assim, que ela fala assim: Deus é um Deus de mistérios, enquanto nós queremos certezas. Ah, isso eu tava acordado. É porque eu dava umas dormidas, acordava. Eu lembro dessa parte. Bonito. A gente comentou na hora. Que a gente falou, nossa, que frase incrível, que é exatamente isso. A gente pede respostas para Deus, pede certezas para Deus, mas Deus é um Deus de mistérios. E a gente esquece disso, de mistérios e milagres. E você consegue ver ali o que foi a mãe de Moisés, colocar Moisés no rio. Isso para quem é mãe, aí você começa a entender quão tamanho foi o ato de fé dessa mulher e de confiar tanto em Deus, num Deus de mistérios, que foi colocar Moisés na cestinha. Amor, eu assisti o final. Eu só dormi metade. Eu tô lembrando desse pedaço todo. Então, que massa. É muito tô felizão agora. É muito legal o filme. Assistam, tá bom? E aí vamos falar daquele que a gente mais gosta. Esse é o mais legal de todos. Eu já tinha assistido antes, assisti de novo com a Tati. E a gente fala pra todo mundo assistir. Que é o filme Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. É disparado mais conhecido, eu acho, né? Um dos mais conhecidos. Esse aí é bem filmado. Tem os atores não são tão conhecidos assim, mas eles são muito bons. A senhorinha é sensacional. A gente pode contar umas partes? Conta aí. Conta do que se trata. Tá, primeiro assim, é um casal que tava super em briga, uma mulher que tava ali toda em crise com o marido, assim, pra separar. Quando você começa a assistir aquele filme, você fala assim, não tem jeito. Tem que separar, sabe aquelas coisas na nossa cabeça? Não, tem que separar, não tem jeito, não vai ter como. Todo mundo que tá passando por algum problema no casamento, a gente manda desse filme. É verdade. Se tem algum problema no casamento, assiste esse filme, tá? E aí ela encontra uma senhora, ela é corretora de imóveis, a mocinha é corretora de imóveis, e a senhora quer vender a casa dela, então elas começam. Aí a senhora começa a ficar amiga dessa mulher que está nesse processo de separação. E ela começa a mostrar para ela o que realmente ela deve fazer, que é guerrear contra aquilo. E é sensacional. Todas as estratégias que ela passa para a mulher são incríveis. Assim. E assim, amor, servem para tudo, né? Pra tudo. No caso ali, o que está por trás, o drama que está por trás ali, como pano de fundo, é a possível separação daquele casal. Mas, na verdade, serve para qualquer situação. Não, Quarto de Guerra é sensacional. E aí mostra as estratégias de oração, as estratégias de tudo. E aí tem várias dicas incríveis no filme. E como aquela mulher vive o reino, né? Aquela senhorinha vive o reino. Vou contar só uma cena muito engraçada do filme. É um pouquinho de spoiler, mas você vai rir mesmo assim quando você vê que você vai rir. É muito bom. A senhorinha tá lá, elas estão juntas lá, indo pegar o carro no estacionamento. Aí, de repente, chega um assaltante e fala, entrega tudo, entrega a bolsa. Vem com a faca assim, né? Vem com a faca, entrega a bolsa. A senhorinha vira pra ele e fala, larga essa faca em nome de Jesus. O cara sai assim, todo e vai embora. Aí chega a polícia e fala, o que aconteceu? Tá, não sei o que. Não, aconteceu isso. Ele veio me assaltar e eu falei pra ele, larga a faca em nome de Jesus. E ele saiu. E ela anota isso aí, porque as pessoas costumam esquecer que Jesus aí faz esses trabalhos. O sujeito fazendo o relatório. O policial relatório. Anota aí que Jesus é repreendido em nome de Jesus. Muito bom. É sensacional. Quando você vê essa cena, você vai lembrar da gente. Assiste, então. Tá aí, top 10 filmes. Você vê que a gente foi bem sincero aqui. Coisas que o Bruno assistiu mais e outras que eu assisti mais. Coisas que a gente assistiu junto. Alguns filmes que a gente chorou, outros que a gente pegou pra tem um raciocinar. legal que a gente não pôs nessa lista. Sabia? Então, bônus.
Filme bons, que a gente indicou pro colega nosso que estava separando. Prova de Fogo. Prova de Fogo. Prova de Fogo. Esse filme é muito legal também. Verdade, Putz, bom ainda que você lembrou. bem que eu lembrei, cara, é muito bacana. Ainda bem que você lembrou. Esse é muito bom, na verdade o cara é um bombeiro, salva a cidade inteira, é o bambambam do corpo de bombeiro, não sei o que, não sei o que lá. Ele se vê num dilema, porque ele não consegue fazer isso no casamento dele. Ele salva todo mundo, só não salva o próprio casamento. Salva o próprio casamento. E aí, é incrível isso, porque o pai dele começa a aconselhar ele para que ele tenha que fazer exatamente algumas coisas que vão salvar o casamento dele. Ele dá um caderninho com 40 dias. Ele faz o filho tá louco para se separar também. Tá. E ele convence o filho a esperar só 40 dias. E ele fala assim, ó, vou te dar um caderninho, cada dia tem uma coisa para você fazer. E é um dia após o outro. Cara, É muito legal, porque ele vai fazendo e você fala, não vai dar certo. A mulher já esculacha, aí acontece alguma coisa, não sei o quê. E assim, é um manual mesmo de como salvar seu casamento aí. é Se você muito tá passando por algum legal, problema disso. muito legal, tá? É bem legal. E aí, num outro dia, a gente fala sobre esse que a gente estava falando, que é dos fatos científicos, e tudo, que fala sobre questões da Bíblia que contam de fatos científicos. Eu não lembro direito qual é o nome do filme, a gente vai procurar. Vai depois a gente procurar fala e passar pra você. um E pouco aqueles sobre também isso. que não vale a pena, é melhor não assistir. E se você gostou dessa lista toda, coloca mesmo na sua rotina. Vai assistir um filme, assiste um filme cristão, pô, super legal. Mesmo aqueles que depois você fala, esse aqui é ruim, mas você assistiu um filme cristão, você assistiu um filme que falava de Deus, então reforça Deus na sua vida. Ao invés de você assistir um filme que fala de outras coisas que não são de Deus, às vezes você fazendo... Tocou o telefone. Ó. Existe vendem cartas, que é o livro do Prova de Fogo. Que legal Que isso, hein? vende, cada dia você faz. Muito bom. Vivendo e aprendendo com o seu Enquanto dia. tocava o interfone, pausa para o interfone, tocar, o Diego falou assim que existem cartas, Diego aqui que grava nossos dias, existem cartas e jogos, só um minutinho, existem cartas e jogos que falam desse filme, exatamente o passo a passo Cada que você dia tem que você tem que fazer. Pô, que legal que a gente lembrou que aí o Diego pode falar disso também. E o interfone tocou, e a criança Agora, chegou, eu só e tá tenho tudo bem. 2 pedidos para fazer para você. O primeiro é, você vai curtir, compartilhar, divulgar, espalhar para um monte de outras pessoas essa listinha aqui, o canal, se inscreve no canal, podcast, cara, a gente tem um monte de coisa. YouTube, Facebook, SoundCloud, Spotify, Instagram. Se você não tá seguindo em tudo ainda, tá na hora de seguir. Se seguir em tudo, vou achar que você é meio stalker, mas tá tudo bem, vai ser legal. E assim, Comenta, coloca aqui os filmes que você assistiu e chorou. esse era o hoje. pedido 2. Os filmes. Por esse é o pedido. Os filmes que você não gosta de, não gostou de assistir, você não recomenda, enche aqui. Vamos fazer uma lista, um catálogo dos melhores filmes cristãos pra gente permanecer nos caminhos do Senhor, mesmo quando tá ali comendo a pipoquinha debaixo do cobertor. É isso aí. E a Um gente se beijo. vê no próximo vídeo. Fica com Deus. Tchau.